Nos últimos dias é que nós passamos a se tornar, sim, uma igreja de centenas para uma igreja de milhares. E aí, quando eu chego aqui hoje, o pastor Sérgio vem e declara sobre nós uma palavra profética dizendo que nós podemos comprar mais cadeiras, né? Eu acho que eu já vou comprar segunda-feira elas. Vou comprar segunda-feira, vamos dar um jeito. E é muito bom, né, viver tudo isso. Também os pastores, a gente viajou junto, né? Na última semana, pastor Oséias, o pastor Lucas, que não pôde estar aqui hoje por força maior, nasceu seu filhinho, e o pastor David, né? David é um cara que não dorme no volante, é bom. Não dorme pouco, né? Quem está animado aí para aquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite? Aí eu ia falar da frase, né? Meu Deus. No início de tudo, imagine vocês, nós plantamos a igreja em plena pandemia. Nós chegamos em Passo Fundo, só tinha gente morrendo. E as pessoas que nos receberam, né, meu amor, disseram assim: olha, se nós temos um conselho para você, pastor, pega a tua família e vai embora também. Porque se morrer aqui, como é que nós vamos enterrar você, né? Todos os pastores, um monte de pastor morrendo, gente morrendo e todo mundo desesperado. Nós montamos uma sala e os médicos, os enfermeiros, quem conhece Passo Fundo sabe que é um polo de muitos hospitais, muitos médicos, muitos enfermeiros. E esse público estava num momento muito difícil. E ninguém queria chegar nem perto dos médicos. E nós montamos uma sala, eu e minha esposa, só para atender médicos, enfermeiros e os funcionários do hospital. Enquanto todo mundo estava morrendo de medo em ficar pegando Covid, eu perdi as contas de quantas vezes eu peguei o Covid. Eu pegava toda semana ele. E aí a gente orou e Deus trouxe algo muito poderoso. Aí vem a segunda pandemia. E não foi fácil para nós. No início, plantando uma igreja em plena pandemia, vocês imaginam que foi dose o negócio. E eu confesso a vocês que houve um momento em que eu pensei em desistir. Houve um momento em que eu pensei assim: vou colocar as minhas coisas dentro do carro e vamos embora. Não tem como prosseguir, não tem como levar adiante tudo isso. E eles estavam ali, conheceram a nossa igreja, nossa pequena casa ali, a nossa pequena igreja. E numa noite de domingo, estava eu, Pedro, Tiago e João. Mas quando ia poucas pessoas, eu pregava como se fosse uma multidão de gente. Se tem uma coisa que eu nunca perdi, foi o entusiasmo. Nunca. E naquela noite Deus me deu uma mensagem: o sonho é maior do que o medo. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: o sonho é maior do que o medo. O medo naquele instante queria me paralisar, mas Deus disse para mim: o sonho é maior do que o medo, vá. E nós estamos de pé. E eu quero que em breve vocês façam uma caravana, Tiago, leve esse povo lá, entendeu? Aleluia. Já que eu vou comprar mais cadeira mesmo. Vamos à palavra de Deus. Quem está alegre aí para ouvir uma palavra? Oséias, capítulo 14. Quero ler com vocês do versículo 1 ao 6. Quando chegou para mim o propósito dessa conferência, Deus na hora ministrou ao meu coração uma palavra para essa noite. Amanhã o pastor Oséias está aqui, gente. Quem não viu o pastor Oséias pregar ainda, se prepara, porque hoje eu só vou abrir o caminho, mas amanhã vem chumbo grosso. Eu quero falar hoje sobre um chamado à reconstrução. Um chamado à reconstrução. Todos encontraram Oséias, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Minha tradução diz assim:
Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem então o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não pôde nos salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como o orvalho para Israel, e ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará as suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como o cedro do Líbano. Diga comigo, sua fragrância será como o cedro do Líbano. Queridos, da mesma forma que quando nós lemos esse texto, nós encontramos um Deus que chamou seu povo lá do passado para uma reconstrução ou uma restauração. Eu tenho clareza que com certeza você já leu esse texto e você sabe que Deus chama o seu povo para essa restauração. Da mesma forma que Deus usa o profeta para trazer uma mensagem, uma palavra de chamado, da mesma forma que Deus fala com o seu povo do passado, quando eu estava orando a Deus por uma palavra, Deus ministrou muito forte ao meu coração, que Ele também estaria chamando o povo do presente para uma restauração. Diga para quem está ao seu lado: Deus está desejoso em chamar você para uma restauração. Deus, Ele também chama o seu povo para essa restauração, ou para uma restauração. A verdade é que nós, pastores, eu tenho certeza que os demais que estão me ouvindo aqui sabem, que nós, pastores, ou nós como igreja, sempre oramos pela restauração da cidade. Alguém aqui ora pela restauração da cidade? Nós sempre nos colocamos nesse lugar de orar pela restauração da cidade, de orar pela cura da cidade, orar pelo um conserto da cidade. E eu sempre paro e fico, muitas das vezes, falando com Deus na cidade em qual eu moro, porque eu entendi perfeitamente que para Deus realizar algo na minha vida, na cidade onde eu pastoreio, eu precisei amar a cidade. Se você não ama o lugar onde Deus te colocou, jamais prosperará. Então você precisa amar o lugar onde Deus te plantou. E para nós foi algo tão difícil, porque você sai de uma cultura e você vem para uma cultura e você precisa estabelecer uma cultura chamada cultura do reino. E para nós foi tudo tão difícil, porque nós não tomávamos chimarrão. E a gente teve que aprender a tomar chimarrão, a gente teve que aprender a fazer churrasco todos os dias. Eu me assustei quando eu cheguei no Rio Grande e eu vi aquele povo fazendo churrasco todos os dias. E eu disse, quanta prosperidade, né? A gente chegava na casa dos irmãos assim, e eu perguntava, quantas pessoas vêm? Eles diziam, só para nós, pastor. E eu olhava, tinha 10 espetos. E eu dizia, mas se é só nós, 3 espetos dava. Eles diziam assim, não, mas é para o carreteiro que a gente vai comer depois. E aquilo, sabe, vai, né, mudando assim a tua forma de pensar. E eu comecei a pensar que todo churrasco lá em casa agora também tem que ter 10 espetos, né? Porque você planta uma cultura e isso é muito importante. Primeiro que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo o estado do Rio Grande do Sul. Eu amo esse estado.
E Deus está levantando nesse estado uma igreja que trará um avivamento poderoso como nunca antes visto no Brasil. Deus está trazendo esse avivamento. Nós estávamos conversando, né, Tiago? E a gente estava trocando uma ideia, porque assim, ó, a gente que vem de fora, os pastores, um dia alguém disse assim para mim: tu vai ter coragem de ir para o Rio Grande do Sul? Eu disse: coragem assim eu não tenho muito, mas eu vou. Estou indo. Alguém disse assim: se eu fosse você eu não iria, porque o Rio Grande do Sul é uma terra que mata profetas. Quando eu ouvi isso, eu disse: então é lá que eu devo ir. Porque se o estado do Rio Grande do Sul um dia foi conhecido como uma terra que mata profetas, nós vamos mudar essa realidade. Esse estado não é um estado que mata profeta, mas esse estado é um estado que vai enviar profetas para todo esse Brasil. Tem profetas aqui que serão enviados aqui? Tem profetas? Cadê os profetas? Mas deixa eu voltar para a palavra. Então, sempre que eu estou ali, às vezes na sala orando pela nossa cidade, a gente sempre lembra de dizer assim: Senhor, nós queremos a restauração da cidade, nós queremos a cura dessa cidade, o conserto dessa cidade. E aí o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração, para um chamado urgente de Deus, a nossa restauração em primeiro lugar. Porque se nós oramos pedindo a Deus para que Deus restaure a cidade, nós precisamos primeiro estar restaurados. Se nós oramos a Deus pedindo a cura da cidade, nós precisamos primeiro estar curados. Se nós pedimos a Deus um conserto na cidade, nós precisamos nos consertar primeiro. E eu olhando para tudo isso, eu entendi que o chamado de Deus para esse tempo é um chamado urgente, para a restauração em primeiro lugar da igreja do Senhor. Nós queremos declarar a restauração, a reconstrução, mas nós precisamos primeiro ser restaurados pelo Senhor. O Senhor precisa restaurar a sua igreja. Não é nós que definimos os requisitos para essa restauração. Não cabe a nós definir quais são os requisitos para essa restauração. O mesmo Deus que nos restaura também é o mesmo Deus que estabelece. Escute isso: o mesmo Deus que nos restaura também é o mesmo que estabelece condições para essa restauração. E para isso Deus faz algumas exigências. Diga para quem está ao seu lado: Deus vai fazer hoje a você algumas exigências. Deus tem algumas exigências de restauração para nós, é esse chamado. O chamado à restauração primeiro exige, para quem gosta de anotar, para quem gosta de memorizar, anote isso. Porque o chamado a uma reconstrução, ou o chamado à restauração da igreja, Deus exige em primeiro lugar que nesta casa hoje, eu quero ser uma boca profética para a vida de muita gente aqui nesse lugar. Deus está nos chamando primeiro a um arrependimento e conversão. Não tem como você declarar restauração sobre um lugar se você não é restaurado. Não tem como você declarar cura sobre uma cidade se você ainda não é curado. Porque nós somos curados nós somos transformados para transformar. Então a primeira exigência de Deus para nós nessa noite é arrependimento e conversão. Deus está nos chamando para esse tempo em um chamado de restauração, e esse chamado de restauração exige um arrependimento e uma conversão total. Oséias, no texto que nós lemos, o capítulo 14, o versículo 2, e a parte A, na versão NVT, diz assim: tragam as suas confissões. O profeta está dizendo: tragam as suas confissões e voltem ao Senhor. Ele está dizendo que é necessário
antes de uma reconstrução, antes de uma restauração, ele está dizendo, é necessário haver arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Quando o povo de Deus, tem povo de Deus aqui? Tem povo de Deus? Quando o povo de Deus se arrepende e se converte de uma forma constante ao Senhor, então toda a cidade também começa a se arrepender e se converter. Não tem como uma cidade, escute isso, eu sei que vocês oram por Arroio do Meio e por todo o vale, e eu sinto no meu espírito que esse vale, o qual vocês fazem parte aqui, será totalmente impactado pela glória do Senhor aqui nesse lugar. Aonde existem muitas das vezes destruição, é porque Deus tem um propósito de reconstrução. Tem coisas que Deus precisa desconstruir para construir novamente. Escute, tudo que já aconteceu aqui é só porque Deus quer trazer um ambiente de glória para essa região. Deus está levantando um ambiente de glória aqui nessa casa hoje, nessa noite. Então quando nós entendemos, guarde isso é entendimento. Sabe qual é o maior patrimônio que nós temos nesses últimos dias? Para esse tempo, o maior patrimônio que nós temos é o entendimento. Diga para quem está ao seu lado, o teu maior patrimônio é entender. Porque você jamais desfruta se você não entende. Você só tem como desfrutar daquilo que você entende. Então o maior patrimônio que nós temos nesse tempo é o entendimento. Não tem como desfrutar de algo que você não entende. E Deus vai trazer sobre nós essa noite um entendimento que se nós queremos transformar todo esse vale, se nós queremos transformar a cidade de Arroio do Meio, nós precisamos primeiramente ser transformados por Ele. Quando o povo de Deus se arrepende e se converte de uma forma constante ao Senhor, toda a cidade começa a se arrepender. A partir do momento que existir entre nós um arrependimento constante, quando houver um arrependimento verdadeiro na casa do Pai, toda a cidade vai se arrepender. O arrependimento começa aqui, para depois tocar a cidade. O problema é que às vezes nós queremos trazer um arrependimento para a cidade, mas ainda não gerou arrependimento dentro de nós. Às vezes nós queremos trazer uma conversão para a cidade, mas ainda não houve uma conversão interna dentro da casa. Então quando Deus muitas das vezes traz esse sentimento de arrependimento e conversão para dentro da casa dele, toda a cidade começa a se arrepender e se converter. O nosso arrependimento, guarde isso, o nosso arrependimento é o começo do arrependimento da cidade. O teu arrependimento é o começo do arrependimento dessa cidade. Então a gente precisa entender isso, que o arrependimento é o começo do arrependimento dessa cidade. Olha para quem está ao seu lado, diga assim, a sua conversão. Não, mas fala como profeta para ele, diga assim, a sua conversão é o segredo da conversão da nossa cidade. Você quer converter essa cidade? Você deseja converter todo esse vale aqui? Nós precisamos nos converter de verdade primeiramente. Como é que você vai tocar o teu vizinho? Como é que você vai tocar o teu colega de trabalho? Como é que nós vamos tocar as pessoas desse estado se nós não nos arrependermos primeiro, se nós não nos convertermos primeiro, se nós não nos entregarmos primeiro ao Senhor? Nós precisamos ser os primeiros, e depois esse estado será incendiado como nunca antes na história. Há poucos dias atrás, porque eu tento estudar um pouquinho sobre o que acontece no estado do Rio Grande do Sul, e eu não sei se você sabia dessa fonte, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do Brasil, depois do Piauí, é isso? Vocês sabiam disso ou não? Quem tinha essa informação? O estado do Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado depois do Piauí.
E eu vou falar um dado agora que vai te assustar mais ainda, que é um grupo de pastores trabalhando como nunca nesse estado, porque existem 87 cidades no estado do Rio Grande do Sul que ainda não tem uma igreja evangélica. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: está assustado, irmão? 87 cidades no estado do Rio Grande do Sul ainda não tem uma igreja evangélica. E aí a gente não entende o porquê que talvez ele está no ranking de uma das cidades, dos estados menos evangelizados. Mas sabe por que nós estamos nessa conferência? Porque nós vamos mudar a realidade do estado do Rio Grande do Sul. Você vai mudar a realidade desse estado. Deus está levantando a IPAB Global para mudar a realidade do estado do Rio Grande do Sul. Quem está comigo, diga glória a Deus. A nossa conversão é o segredo da conversão da cidade, do estado, do Brasil, da nação. Sabe o que eu quero profetizar nessa noite? Que não haverá uma cidade sequer no estado do Rio Grande do Sul que não será tocado pela glória de Deus. Não haverá. Eu não aceito uma cidade sequer no estado do Rio Grande do Sul que não seja tocada pela presença do Senhor por um ambiente de glória. Então, para isso precisa acontecer um arrependimento, uma conversão verdadeira, contínua, constante. Não é só na conferência. Eu sei que conferência é bom, a gente se reúne, a gente chora, a gente pula, a gente recebe uma nova unção, a unção velha, a unção cansada, ela é renovada por uma unção nova que vem dos céus, e a gente sai motivado. Mas ela não pode terminar só nesses próximos 2 dias. Ela tem que continuar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tocar o teu vizinho como nunca antes. Tocar o teu colega de trabalho. Tocar os teus familiares. Escute, eu estou declarando que a partir de hoje a tua história nunca mais será a mesma. Porque Deus vai te levantar como um profeta para esse tempo. Para você anunciar as boas novas como nunca antes. É por isso que Deus está nos chamando para um arrependimento e uma conversão total e contínua. Diga para quem só, hoje é o dia de você se arrepender e se converter, mas de verdade. Esse chamado à reconstrução exige algumas coisas. Deus sempre exige alguma coisa da gente, por mais que a gente não é obrigado. O mesmo Deus que exige, Ele também não te obriga, mas Ele exige. E um chamado à restauração, Ele exige pedido de perdão e acerto de vida. Esse mesmo Deus, Ele exige de nós para uma reconstrução, para uma restauração. Não tem como ser restaurado se não houver pedido de perdão. Não tem como reconstruir algo se não houver um pedido de perdão e um acerto de vida. Oséias capítulo 14, o versículo 2, a parte B diz assim: perdoa os nossos pecados e recebe-nos com bondade. Ele está convidando esse povo a perdoar, ao Senhor perdoar todos os pecados e receber esse povo com bondade. Então só vai acontecer de verdade uma reconstrução e uma restauração se houver um pedido de perdão e um acerto de vida. Não tem como, não existe outra maneira, porque quando o povo de Deus pede perdão, Ele corrige a nossa vida. E quando o povo de Deus pede perdão, a cidade é impactada. Quando existe perdão, a cidade é impactada. Deus está dizendo a você: seja autêntico no seu pedido de perdão nessa noite a Deus, e um real desejo que gere dentro do seu coração em um concerto de vida, pois o povo de Deus nunca será capaz de exigir nada da cidade. Nós nunca seremos capazes de exigir nada da cidade, nunca, jamais, sem que haja um arrependimento genuíno no nosso coração.
Como é que nós vamos exigir alguma coisa que Deus faça na cidade, no lugar onde nós estamos, se não existe arrependimento genuíno no nosso coração? Perdão dos nossos pecados, arrependimento total. Então Deus hoje também está exigindo de nós aqui, para esse tempo de reconstrução, um pedido de perdão e um acerto de vida. Isso vai ser gerado hoje aqui entre nós. Um acerto de vida. Porque quando você tocar pessoas, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero ser como você. Quando o teu vizinho olhar para você e dizer assim: eu quero ir no mesmo lugar que você foi nesse final de semana, onde é que você estava? Já pensou você chegar? Gente, o crente, quando ele é transformado, tudo muda na vida dele, sim ou não? Quando o crente é tocado de verdade, quando existe ou gera dentro dele um arrependimento, um perdão genuíno, e ele é transformado por completo, tudo na vida dele é diferente. A casa dele é diferente. A família dele é diferente. Até o cachorro dele é diferente. Eu, quando vou visitar alguns irmãos lá, eu observo a reação do cachorro. Se o cachorro é muito raivoso, é porque os donos da casa têm a mesma raiva do cachorro. Tem casa de um povo lá que eu chego, o cachorro... Eu já vou direto nos filhos. Eu digo: como é que estão os pais? Os filhos entregam na hora. Meu Deus, os pais vivem brigando aqui em casa, é uma luta, pastor. Eu digo: tá refletindo no cachorro. Tu dá risada, mas começa a perceber que quando o ambiente da tua casa mudar, até o teu cachorro muda. Quer chegar na casa de um crente que você vê que a paz reina sobre a casa dele? Tu chega lá, o cachorro faz assim: uau, 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 uau. Au, 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 au. Cara, tu pode entrar tranquilo. Que você sabe que a paz reina lá, sabe? Até o cachorro sente a frequência da família. Sabe por que você não está ganhando os teus vizinhos ainda? Porque a tua casa ainda não é modelo de Jesus. E às vezes os vizinhos ficam olhando e dizendo assim: onde é que ele vai todo final de semana que ele volta pior um final de semana após o outro? Tomara que não seja na IPAB. Tu está indo em outros lugares. Porque veja bem, Deus está nos chamando nessa conferência global, não é para viver só mais uma conferência, é para tocar o estado, é para tocar a cidade, é para tocar famílias. Você vai tocar a família que você nunca conseguiu tocar antes, sabe por quê? Porque você está aqui nessa noite, mas eu já vejo um anjo do Senhor lá dentro da tua casa, transformando, mudando as coisas de lugar, colocando tudo aquilo que está fora do lugar, no lugar novamente. Sabe por quê? Porque não tem como nós estarmos num chamado à reconstrução, se não houver pedido de perdão e acerto de vida. A gente tem que acertar o que está fora do lugar. A gente tem que consertar o que precisa ser consertado. A gente precisa perdoar para depois ser perdoado. A gente precisa. Quando o povo de Deus pede perdão e corrige a sua vida, a cidade toda é impactada. Nós só vamos impactar esse estado, essa cidade, esse vale. Nós só vamos impactar Arroio do Meio a partir do momento que nós acertarmos a nossa vida com Deus, na sua totalidade. E eu vou terminar agora. O chamado à reconstrução exige também, terceiro lugar hoje, adoração sincera
em vez de rituais vazios. Nunca se houve na história uma nova estação como essa estação que nós estamos vivendo. Deus está nos chamando para uma adoração sincera, em vez de rituais vazios. Oséias capítulo 14, o verso 2, diz assim: para que possamos oferecer-te nossos louvores. Ele estava falando aqui sobre adoração sincera ao invés de rituais vazios. A adoração sincera do povo de Deus ao invés de rituais vazios. Olha isso aqui. Quando você tem diante do Senhor uma adoração sincera, ao invés de rituais vazios, sabe o que vai acontecer? Vai desembocar naturalmente. Desembocar. Fala para quem está ao seu lado aí, diga assim: vai desembocar naturalmente a ação do Espírito Santo sobre essa cidade. Se nós entrarmos por um caminho de adoração sincera, ao invés de rituais vazios, sem graça, sem unção, se toda essa casa se encher de um ambiente de glória, numa adoração sincera, vai desembocar em Arroio do Meio como nunca antes houve na história. A ação do Espírito Santo de uma tal forma como vocês nunca viram antes. Alguém já consegue visualizar isso? A ação do Espírito Santo sobre essa cidade. Sabe uma das coisas que é impossível reter? A força do fogo. Se tem uma coisa que nós não conseguimos reter, é a força do fogo. E qual é o desejo de Deus nessa noite? Encher você de fogo. Toca aí em alguém que está ao seu lado e vê se ele já está pegando fogo aí. Tem fogo aí já ou não? Tem fogo aí já ou não? A gente está acostumado às vezes esperar o ministério de louvor vir com aquele louvor assim para incendiar. A gente tem que começar a incendiar antes do louvor. Você tem que começar a incendiar agora. É agora que você precisa começar a incendiar. A gente precisa começar a incendiar antes de ter. Eu sei que a ministração, ela te impulsiona, ela te traciona, ela te leva para um próximo nível. Mas você precisa começar a acender a chama agora. Agora é a hora de você começar a acender a chama. Porque uma adoração sincera, ela vai desembocar naturalmente numa ação do Espírito Santo sobre essa cidade. É impossível reter a força do fogo de um povo quebrantado e contrito, que adora ao Deus Todo-Poderoso de uma forma sincera. Tem algumas coisas que eu vou falar aqui e eu vou terminar agora. Depois que o profeta fala tudo sobre restauração para o povo de Deus, ele fala também sobre a promessa segura dessa restauração. Ele faz uma transição do que o povo precisa fazer para que Deus venha realizar algo poderoso na vida daquele povo. Como fonte de sua restauração, Deus promete curar o seu povo, diga glória a Deus. Amá-los de uma forma incondicional, as quais as bênçãos de restauração virá sobre o povo. Tem algumas coisas que eu pontuei aqui que vai acontecer em Arroio do Meio. Isso aqui é só para quem crê. Tem algumas coisas que eu pontuei aqui que vão acontecer em Arroio do Meio. Lajeado, Estrela, como é que é o nome dos outros lugares? Vera Cruz, Cruzeiro, tem mais uma, Teutônia, é isso? Faltou alguma? São 5? Estrela eu falei, não falei? Eu lembrei da Estrela porque foi a primeira igreja que eu pastoreei na minha vila, se chamava Vila Estrela. E eu lembrei da Vila Estrela, eu falei, meu Deus do céu, até aqui a Vila Estrela está em mim. Foi a primeira igreja que eu pastoreei, o primeiro desafio que eu enfrentei como pastor.
todo mundo, cadê o pessoal de Estrela? Está aqui? Levante as mãos, pessoal de Estrela. Essa estrela vai brilhar. Quando me enviaram para Estrela, minha esposa lembra disso. Ninguém queria ir para Estrela. Não é o caso aqui. Aqui todo mundo quer ir para lá, mas lá onde eu era pastor, ninguém queria ir para Estrela. Sabe por quê? Era no pé da favela. Era no pé do morro. E todo mundo dizia assim: vai para lá, vai morrer. Porque os traficantes tomavam conta daquele ambiente. E aí ninguém queria assumir Estrela. Eu disse, deixa que eu assumo. E eu fui para lá. Quando eu cheguei na Estrela, eu e minha esposa, no primeiro culto que nós fizemos, deu guerra entre o tráfico e a polícia. Pensa que benção. No primeiro culto nosso, quem desce desesperadamente e entra dentro da nossa igreja, a esposa do traficante. Com o bebezinho no colo, porque o bebezinho tinha se engasgado e estava entrando em óbito. Naquele dia, quando ela entra dentro da nossa pequena igreja, no pezinho do morro da favela, e ela entra com aquela criança prestes a morrer, roxa. Eu fui saber depois que era a esposa do traficante. Mas naquele momento eu achei que era uma pessoa comum, normal. E ela entra no meio do tiroteio e aquela coisa arada, tudo acontecendo. Eu e minha esposa quase morrendo de medo. Aquela mulher entra, nós oramos por aquela mulher, oramos por aquela criança e Deus trouxe vida sobre aquela criança. Pode aplaudir o Senhor aí. Naquela mesma noite, aquela mulher sobe o morro, termina o tiroteio, termina tudo, desce um grupo de homens lá armado, e pergunta quem era o pastor da igreja. Eu fiquei com a vontade de apontar o dedo para um monte de gente assim. Mas a minha esposa foi mais rápida do que eu e disse, é ele, é meu esposo. Pensa o orgulho que ela tinha de dizer que o esposo dela era o pastor da favela. E ela disse, é ele, é ele. Eu falei, pronto, primeiro dia de culto eu já vou morrer. E os caras armados. Eu pensei, eu acho que eles vão achar que fui eu que chamei a polícia. Para espantar o tráfico, para nós abrir a igreja. E aí eles pegaram e disseram, pastor, tu tem que subir no morro. Eu disse, é você. Eu disse, vem amor, tu vai junto. Falei, já que você me anunciou, agora tu vai subir junto. E aí a gente subiu no morro. Quando a gente chegou lá, pensa irmão, a gente subiu no morro, entrando no meio dos traficantes. Quando a gente chega naquele lugar onde era o cerne de tudo, nós olhamos, eu disse, meu Deus do céu, é a mulher que desceu com a criança. Eu disse, o que aconteceu? Deu alguma coisa de errado com a oração? E ela disse, não, é que Deus trouxe vida para o nosso filho, e o meu esposo é quem manda no morro. Eu disse, ferrou. E ela disse, espera que ele quer conversar contigo. Eu disse, se ele perguntar quem é o pastor, eu vou dizer que a igreja não tem pastor, mas tem pastora. Quando ele chegou, ele olhou e disse assim, quem é que orou pelo meu filho, pela criança? E eu fiquei com medo, fiquei com vontade de dizer que era a Daiane. Eu disse, fui eu. E ele disse, Deus deu vida para ela, Deus deu vida. Então se Deus deu vida para minha filha, eu estou entregando o morro nas tuas mãos. O morro a partir de hoje é teu, pertence a você. Eu nem sei porque que eu senti de falar isso. Eu nem sei porque que eu senti de falar isso. Mas foi a igreja que mais cresceu naquela região, naquele tempo. Deus começou a salvar bandido. Deus começou a... Sabe aqueles que ninguém quer nada com ele? Deus começou a salvar eles.
Nós compramos terreno, aumentamos a igreja, compramos cadeira, e esse negócio de cadeira já vem vindo há muito tempo. Eu vou comprar cadeira semana que vem. Porque Nação Forte, Passo Fundo e IPAB, nós somos só uma igreja. Vai lá visitar a minha igreja, eu quero que você... E eu vou te receber na primeira cadeira da minha igreja. Porque nós somos um, amém? O Tiago vai levar ela, Tiago. Nós somos uma igreja. Sabe uma coisa que eu tenho orado para esse tempo? Para Deus acabar com esse negócio. É IPAB, é Nação Forte, é Igreja Graça Church, é Graça, né? Guardei o nome, viu? Graça Church. Não tem igreja, não tem placa, não tem esse negócio. É o reino, é o reino, é o reino. É o reino, você entende isso? Deus vai incendiar o estado do Rio Grande do Sul. Deus vai incendiar o estado do Rio Grande do Sul como nunca antes. Já que você ficou de pé, eu entendi que você quer que eu termine. Fica de pé então. Pode, depois nós vamos conversar, eu e tu. Olha para quem está sala e diga assim: Deus vai trazer sobre nós um crescimento extraordinário. Eu estou lançando palavras proféticas sobre a IPAB Global. Deus vai trazer um crescimento extraordinário como nunca antes. Quando nós nos arrependemos, quando nós entramos por um caminho de perdão, quando nós entramos por um acerto de vida, e se a adoração é sincera, sem rituais vazios, escute, Oséias, capítulo 14, versículo 5 diz: serei como orvalho para Israel, e ele florescerá como lírio. Aqui está falando sobre crescimento extraordinário. Eu anotei algumas coisas aqui, pastores da IPAB, que Deus vai trazer para esse tempo, para vocês aqui. Um crescimento extraordinário, diga glória a Deus. Pastor Tiago, eu vejo, Deus está me possibilitando ter visão aberta nessa noite. Uma estabilidade inabalável sobre esse lugar. Uma estabilidade inabalável sobre esse lugar. Assim como Oséias declarou no capítulo 14, versículo 5: como o cedro do Líbano aprofundará as suas raízes. Está anotando aí? Está anotando aí? Recalaramacheca nalaramachama. Recalaramacheca antorelaramasheca. Um crescimento extraordinário, uma estabilidade inabalável está chegando para a IPAB. Um esplendor constante. Oséias capítulo 14, versículo 6, a parte A diz: seus brotos crescerão, e seu esplendor será como o da oliveira. Agora aqui, quando eu estava lendo, Deus falou assim: eu estou trazendo para a IPAB uma fragrância como nunca antes. Por que fragrância? Porque a fragrância, ela influencia. Fala para quem está ao seu lado: Deus está trazendo para você uma fragrância influenciadora. Coloca lá Oséias, está ali? Está no telão? Oséias, capítulo 14, versículo de número 6, a parte B. Sua fragrância será como do cedro do Líbano. Deus está trazendo sobre a IPAB uma fragrância influenciadora.
aquilo que gera em vocês vai gerar em outros lugares também, em outros ambientes. Um abrigo para os cansados. Oséias capítulo 14, versículo 7. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Eu vou falar aqui, mas eu quero ver se tem gente que está ligada no que está acontecendo. E a fama da Ipabe será como vinho do Líbano. E a fama da Ipabe será como vinho do Líbano. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Deus vai soprar o nome de vocês como nunca antes. Deus vai soprar o nome da Ipabe como nunca antes. Eu quando conheci Ipabe, eu disse, meu Deus, eu falei para você no caminho, eu disse, Tiago, que nome top. Eu quase que mudei o nome da minha igreja. Eu falei, que vontade de dar o nome de Ipabe. Falei, que droga, se eu soubesse antes dela, eu tinha colocado. Diga assim, seja grato porque você é da Ipabe. Fala para quem está... Viu? Quando você for falar da Ipabe, enche a boca, fala Ipabe. Ó Ipabe, fala isso, fala. Ei, é uma conferência global, sabe o que é isso? É uma conferência global. Deus está soprando o nome de vocês. Deus está soprando sobre as nações. Diga assim, eu sou. Não, ficou muito baixo isso, gente. Diga, eu sou. De Jesus. E da Ipabe também. Tá louco? Tá louco? Levante as suas mãos ao céu. Deus está trazendo como nunca antes um crescimento extraordinário, uma estabilidade inabalável, um esplendor constante, uma fragrância influenciadora, e esse lugar será como nunca antes um abrigo para os cansados. Eu vejo isso acontecendo como nunca antes sobre esse lugar. Fique com as suas mãos levantadas, porque eu quero declarar sobre a vida de pessoas aqui um novo tempo, uma nova estação. Deus está mudando coisas em você. Deus está gerando coisas novas em você. Deus está gerando coisas novas na tua casa. Deus está gerando coisas novas na tua família agora. Eu vejo um vinho novo chegando sobre você. Eu vejo vinho novo chegando sobre você. Eu vejo Deus tirando essa unção cansada que você estava. Deus está trocando uma unção cansada, está mandando, enviando sobre você uma unção nova, uma unção fresca. Deus está tirando odres velhos para colocar vinho novo. É odre novo em vinho. Vinhos novos, fique com as suas mãos levantadas. Deus está nos chamando para esse tempo de restauração. Ei, Ipabe, Ele tem pressa. Deus está trazendo a aceleração nesses últimos dias, como nunca antes. Deus tem pressa. A restauração da cidade passa pela restauração da igreja. A restauração dessa cidade passa pela restauração da igreja. Você precisa ser restaurado primeiro, depois você restaura a cidade. Nós precisamos ser restaurados primeiro. A restauração da cidade passa pela restauração da igreja. Nada vai acontecer na cidade sem que antes aconteça na nossa vida. Não vai acontecer nada no estado sem antes que aconteça na nossa casa, na nossa vida. Por isso, Deus está nos chamando para uma restauração.
um arrependimento, uma conversão, pedido de perdão, adoração sincera, conserto de vida, adoração a Deus. Deus quer te curar hoje aqui. Deus quer curar você. Ah, pastor, eu já fui tão ferido no passado. Esqueça o passado. É um novo tempo sobre você, é um novo tempo sobre tua casa, é um novo tempo sobre sua família. Deixa o Espírito Santo começar a tocar você aí. Deixa Ele começar a tocar você. Eu vejo já o Espírito Santo tocando pessoas aqui, tocando pessoas, tocando pessoas, tocando pessoas, tocando você. Todo avivamento, ele não vem de fora para dentro. A gente espera algo de fora, mas não, avivamento é de dentro para fora. É de dentro para fora. Está sendo gerado em você agora um avivamento como nunca antes. Ele está tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está podre, tudo aquilo que está estragado, tudo aquilo que está azedo, tudo aquilo que não convém mais. Deus está trazendo uma nova estação, um novo tempo, um novo florescer. Oh, esse lugar, essa cidade, essa região será impactada como nunca antes. Como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê que está vindo uma nova unção de Deus sobre você nessa noite? Você crê que você vai tocar essa cidade como nunca antes? Vocês acreditam que vocês vão tocar Estrela como nunca antes? Vocês creem que vocês vão tocar Lajeado como nunca antes? Vocês creem que vocês vão tocar Arroio do Meio como nunca antes? Então levante as suas mãos e vamos adorar, vamos!